Bom, turma, tudo bem? Vamos agora à correção da página 63, tá? Exercício 8, página 63. Vamos lá. Determine os quatro menores múltiplos comuns de 18, 20, 32 e 56. Obviamente, diferente de zero, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício aqui? Esse exercício é um exercício que eu já fiz em aula, tá? Eu fiz esse exercício na aula online, já há algumas semanas já, porém, por conta do registro para alunos que perderam, a gente vai deixar aqui, então eu vou refazer o exercício. De repente, se alguém que participou da aula online teve dificuldade, estiver assistindo o vídeo, vai poder esclarecer as dúvidas aqui também, né? Então, é sempre bom rever, nunca é demais, né? Então, nessa matéria, a gente já percebeu que sempre a gente vai fazer esse processo aqui, ó. A gente vai decompor todos eles. Então, qual que é a moral da história aqui nesse exercício? Eu vou ter que descobrir os múltiplos, né? Os menores múltiplos. Então, eu vou achar o múltiplo desses quatro números. Depois, eu vou fazer uma multiplicação do próprio múltiplo, né? Então, eu vou achar o MMC desses quatro, aí eu vou multiplicando para obter outros, né? Então, vamos lá. Dividindo tudo isso daqui por 2, eu vou chegar, 18 vai dar 9, aqui 20 dividido por 2 dá 10, 32 dividido por 2 dá 16 e 56 dividido por 2 dá 28. 9 copia, aqui dá 5, aqui dá 8 e aqui dá 14. Copio 9, agora eu copio 5 também. Aqui dá 4, aqui dá 7. Por 2, porque ainda tem o 4, né? Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Copiei o 5, né? O 9. Vou copiar o 5 também. Tá dando um probleminha aqui, pessoal. Então, vamos lá. Aqui vai dar... Copio 5. Aqui dá 2 e aqui dá 7. Continuo dividindo por 2, né? Copio o 9, copio o 5. Aqui dá 1 e aqui dá 7. Divido por 3 agora, dá 3, copio 5, aqui já deu 1, aqui copio 7, por 3 dá 1 aqui, 5, 1, 7 por 5 aqui dá 1, aqui também 1, 7, e finalmente por 7 vai dar tudo 1 aqui. Quando a gente chega aqui, a gente chegou no final, tá? Assim, o MMC de todo mundo, né? O MMC de 18, 20, 32 e 56 é quem? 2, 1, 2, 3, 4, 2 a quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, tá? Fazendo todo esse produto, fazendo a multiplicação, 2 à quinta vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, 2 à quinta dá 16. Perdão, dá 32, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Então, fazendo todo o produto, a gente vai chegar nesse número aqui, ó. 10.080. O exercício quer os quatro múltiplos comuns. Então, eu vou pegar esse número e vou acrescentar, vou fazer a tabuada dele. Então, eu vou fazer 10.080 vezes 2. Então, a resposta do exercício, os números procurados são 10.080 .
20.000, que é o dobro, né? 20.160. O dobro disso, 30.240. Fazendo o dobro aqui, né? Ou melhor, perdão, não é fazendo o dobro, é acrescentando, né? Então, 10.080 mais 10.080 dá 20.160. 20.160 mais 10.080 dá 30.240. Mais 10.080, porque eu estou fazendo uma espécie de tabuada, né? 10.080 vezes 1, 10.080. Vezes 2, 20.160. Vezes 3, 30.240. E vezes 4, 4.320. Então é isso. Essa é a resposta do exercício 8, ok? Muito bem. Exercício 9. Responda as questões e justifique. O maior divisor comum de 25 e um número natural A pode ser 30? Não. Não, porque 30 não é divisor de 25, ok? Então, a resposta aqui eu vou pôr não e vocês preenchem o resto, tá, gente? Então, aqui é não. Negativo, porque o 30 não é divisor de 25, tá? O menor múltiplo comum de 8 e um número natural A pode ser 6? Não, também não. Por que não? Porque o 6 não é múltiplo de 8. Se você fizer a tabuada do 8, não vai estar o 6 lá na tabuada, tá? O maior divisor comum de 12 e um número natural A pode ser 4? Pode ser 4, vai depender do número, mas pode sim. Por quê? Aí é simples, porque 4... Está difícil escrever aqui, gente. Vou apagar aqui, peraí, deixa eu tentar de novo. Sim. Sim, porque... Nossa, ficou estranho, mas sim, porque 4 é divisor de 12, então pode acontecer, tá? O maior divisor comum de 100, 15 e 10 é um número primo? Aí você teria que fazer os divisores de todo esse número. Então, assim, é o número 5 por quê? É o número primo por quê? Porque, por exemplo, quem são os divisores de 10, que é o menor dos números? Os divisores de 10, você tem os 5 lá, né? Então, divisores de 10, eu tenho 1, o 5, o 2, perdão, o 5 e o 10. O 5 e o 10, tá? Os divisores de 15 vai ter o 5 também, que é o 1, 3, 5 e 15. E os divisores de 100, 1, 2, 4, 5, 10, enfim. O 5 pode ser o divisor, o maior deles. Com certeza o 5 é o maior deles. Então, e o 5 é primo, tá? Então, resposta da C, da D de dado ficou sim, tá? E essa aqui também a resposta ficou sim, porque ficou estranho. Eu vou só colocar aqui. E aí vocês vão preencher, ok? Exercício 10, letra A. Considere os números 30 e 50. O produto desses dois números. Considere os números 30 e 50 e determine, perdão, né? Li errado aqui. O produto desses dois números. Produto a gente sabe que é a multiplicação, né? Então, você vai fazer 30 vezes 50. Aí é só pensar em 3 vezes 5, 15. 30 vezes 5, 150. E 30 vezes 50, então, um zero a mais, 1.500. Então, você vai pôr aqui 1.500 é o produto, tá? Né? O máximo divisor comum desses dois números. Aí você vai fazer lá os divisores de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30. Os divisores de 50, você vai ter o 10 também. Então, o máximo, que o do 50 é o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. Então, o máximo divisor comum, deixa eu só pôr aqui, ó. Divisores do 30, né? Então, a gente tem o 1, o 2,
o 3, o 5, o 6, o 10, o 12, perdão. Não, 12 não. Tá certo, que não é 12, que é 5, 6, 10, o 15 e o próprio 30, né? Os divisores de 50, a gente tem o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o próprio 50. Então, o que acontece? Qual é o máximo divisor comum? O máximo comum, você tem o 5, né? Você tem o 2, você tem o 1. Mas o máximo comum é o 10, tá? Muito bem. Letra C do 10, né? O mínimo múltiplo comum desses números. Aí a gente teria que fazer o quê? Quais os números? O 30 e o 50, né? Então a gente vai fazer mínimo múltiplo comum, a gente faz aquele processo da decomposição. Só mudar a letra aqui. Deixa eu apagar esse amarelo, apagar esse restinho que tá aqui. Por aqui, ó, o 30. Então, eu vou pôr 30 e vou pôr o 50 aqui. Aí eu vou fazer a decomposição. Dividindo tudo por 2 aqui dá 15, aqui dá 25. Agora a gente já vai para o 3. Aqui dá 5 e aqui dá 25. Por 5, aqui dá 1, aqui dá 5 e por 5 aqui dá 1 também, tá? Vou apagar esse 5 aqui, tá aparecendo 6, né? Muito bem. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto de tudo isso aqui, né? Ou seja, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Isso daqui, fazendo a multiplicação aqui, 2 vezes 3 dá 6, ou melhor, vamos fazer para ficar mais fácil. 5 ao quadrado dá 25, né? 25 vezes 2 dá 50. 50 vezes 3 dá 150. Então, 150 é o MMC de 30 e 50, tá? Muito bem. O produto entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Então, você vai pegar o produto, você vai fazer 10 vezes, que é a resposta da B, que é 10, que é o máximo divisor comum, multiplicado pelo mínimo múltiplo comum, que é o 150. Isso aqui vai dar 1.500. Uma coisa bem interessante, né? Visto que o mínimo vezes o máximo, o mínimo múltiplo comum vezes o máximo divisor comum deu o produto dos números, né? Então, aí praticamente eu já dei a resposta aqui do questionáriozinho que tem aqui. Você percebeu alguma relação entre os números encontrados? Sim, eu percebi que o produto deles, né? O MDC e o MMC multiplicados dá 1.500. Quais os itens têm resultados iguais? O A e D, né? O A. Isso vale para outros números? Sim. O produto de dois números diferentes. O produto de dois números diferentes e diferentes de zero é igual ao produto entre o MMC e o MDC desses números. Então, quaisquer dois números que você tiver, o produto vai ser sempre o MDC deles vezes o MMC. Então, se você multiplicar os dois números, vai dar também o mesmo resultado
do máximo divisor comum vezes o MMC, ok? Muito bem, gente. Então, a resposta da D deu 1.500 e a resposta da A também deu 1.500. Então, A e D, enfim. E, portanto, a gente chega ao final da página 63, ok? Mesmo esquema, refaz, tenta fazer o exercício sozinho, dá uma olhada na resolução. Ficou com dúvida, anota na apostila, na aula online, esclarece com o professor, ok? Agradeço a atenção de todos, bons estudos.